Olá amigos! Não esqueça de ativar as notificações, seguir e curtir para ficar informado sobre os vídeos. Assista até o final do episódio para apoiar nosso canal. Ira preparou o jantar para Orun. Orun parou por um momento quando viu a placa. Ira é um pouco focada na dieta. Eu sei. Não gostei do cardápio. O médico não disse nada, mas disse que queria focar nas coisas fibrosas e leves pelo menos esta semana. Orun disse, eu entendo, obrigado. Ira, estou esperando no jardim depois que o jantar acabar. Ele disse que deveríamos dar um passeio e saiu do seu quarto. Nusa estava tentando acalmar Knan, mas ele também estava um pouco zangado. Vamos processar esse homem. Ele disse, estaremos errados enquanto estivermos certos. Quando Knan se acalmou um pouco, ele concordou com Nusa. O lugar estava muito bagunçado. Eles começaram a colecionar junto com Nusa. Eles agora haviam resolvido a situação. Moisés veio enquanto Ira estava no jardim. Ele disse, quero perguntar uma coisa. Você parece melhor. Parece que você se reencontrou com seu cunhado, disse ele. Ira disse, estou tentando isso, Musa. Musa, tenho muita confiança no seu amor. Ele disse que você vai começar de novo. Ira disse que você não jogou fora a Musa. Musa disse que sim, não acreditei que seu amor iria acabar. Naquela época Orun veio. Eles foram passear juntos. Naquela época, Neva também os observava pela janela. A fada chegou. Estou ciente de que você está de olho em Orun. Você não é a primeira pessoa a tentar isso. Ele disse que não importa se você pega um pássaro com a boca enquanto Ira estiver. Neva disse, dançar sem sair do chão não é meu estilo. Quando Ira viu o portão do jardim, lembranças ruins vieram à sua mente novamente. Orun, como a vida é estranha. Às vezes, um cheiro, som ou lugar lembram uma pessoa de lembranças boas e ruins ao mesmo tempo. Tento me lembrar principalmente das boas lembranças. Eles vêm à minha mente. Foi legal aquela noite em que acampamos juntos, não foi? Montamos a barraca juntos. Depois recolhemos lenha e queimamos juntos, disse ele. Ira sim, eu me lembro. Estávamos perdidos, disse ele. Orun, eu poderia me perder 1000 vezes na mesma estrada que você. Eu poderia voltar 1000 vezes e recomeçar. Esta estrada também poderia ser uma floresta, no labirinto mais infinito. Se você estiver lá, sempre há uma saída. Obrigado. Pela sua existência, pelo esforço que você me deu. Eu prometo. Ele disse, eu lhe darei a felicidade que você merece. Ira não disse nada. Ira deitou-se ao lado de Ali para colocá-lo para dormir. De repente, houve um som de passos. Porta aberta. Alguém ficou preso na garganta de Ira. Ira estava vendo isso em seus sonhos. Naquela altura, a senhora Afif gritava como é que isto pôde acontecer? Quando Orun ouviu o grito, ele foi para o corredor. Nusa cozinhou para Knan. Ele queria dizer Knan, mas estava zombando de Nusa. Não vamos morrer? Ele perguntou. Nusa disse que você vai morrer e riu. Naquele momento, o alarme do carro de Knan tocou. Orun estava assistindo algo com o telefone na mão. A senhora Afif perguntou o que vamos fazer agora. Quando Knan não voltou para casa, Nusa ficou curioso e saiu para cuidar dele. Enquanto isso, Ira saiu da cama e foi para a sala. Knan voltou com um bilhete na mão. Alguém furou o pneu do carro. O bilhete dizia, vá embora ou coisas ruins acontecerão com você. Ira perguntou, aconteceu alguma coisa? Neva estava lendo as notícias. Descobriu-se porque um esperado casamento não aconteceu. Foi escrito que Orun de Miral foi traído por sua noiva. Neva deu essa notícia. Ira ficou muito surpresa. Orun, não sei como a notícia foi divulgada. Ele disse que alguém deve ter vazado informações. Graças a você, senhora Afif, caímos em desgraça. Não importa o que façamos, não podemos nos livrar de você.
que mancha negra você é, ele gritou. A mãe de Orun disse o suficiente. Foi quando Neva interveio. Dona Afif disse para não ficar bravo. Orun disse que não há necessidade de ficar nervoso por causa de notícias falsas. Naquele momento, Butler informou aos jornalistas que estavam na porta. Dona Afif, diga-me como me acalmar? Nossa porta está cheia de jornalistas, disse ele. Naquela época, Ira estava muito mal. Orun disse, você não está bem, vamos entrar. O homem que literalmente nos deixou evidências. Ele disse, vamos entregá-lo à gendarmeria pela manhã. Os vizinhos também ouviram os sons e foram embora. Meus tios e tias, esta aldeia é sua, os campos nos quais vocês trabalharam tanto são seus. Você quer que isso seja desperdiçado? Ele perguntou e eles entraram na casa. Ira e Orun entraram na sala de estudo. Orun disse, vamos, respire fundo, vai se sentir bem. Ira disse que eu tenho que ir, mas Orun disse que há jornalistas por toda parte, não posso deixar vocês. Ira, oh meu Deus, estou preso aqui. Do que posso escapar? Não suporto onde estou, disse ele. Orun agarrou seu braço e o abraçou. Fire disse que enquanto as coisas estavam assim, Ira voltou a tirar vantagem dos acontecimentos. Ira se acalmou nos braços de Orun. Orun perguntou, você está bem? Então ele me deu um copo d'água. Ele imediatamente ligou para a Evus. Notifique os advogados. Deixe essa notícia fora da internet. Ele também disse para retirar os jornalistas da frente de casa. Ira disse que não posso mais ficar aqui e foi embora. Quando Ira estava prestes a sair, ela ouviu a conversa da senhora Afif. A fada estava dizendo vamos fazer uma declaração. Afif não quis fazer declarações. Kna disse que se 1 ou 2 aldeões se reunissem e testemunhassem, o homem não teria onde dormir. Quanto a Nursa, eu realmente os entendo. O que ele fez conosco em 2 dias. Ele perguntou o que ele estava fazendo com eles. Naquele momento a porta tocou. Quando ele abriu a porta, os aldeões vieram. Ira veio para a cozinha. Quando Moisés ouviu, disse, não se preocupe, irmão, isso também passará. Ira é diferente desta vez. Digo a mim mesmo para esquecer Ira. Digo a mim mesmo para não lembrar de nada, mas não funciona. Cada vez que resta um traço de esquecimento dentro de mim, uma mão aperta minha garganta. Isso está me puxando para baixo, disse ele. Naquela época, Orun ouviu o que ele disse. Ira, eu quero ir. Ele disse por favor, eu quero ir. Eu conheço Orun, mas não posso deixar você. Ele disse que ninguém vai incomodar você no quarto de Ali. Ira, esse lugar não existe. De agora em diante, o mal me seguirá não só na mansão, mas em todos os lugares. Como vou acordar deste pesadelo? Eu queria esquecer tanta coisa, mas não sei se aguento mais esse fardo, disse ele. Orun me deu um remédio. Aqui, beba isso. Isso ajuda você a dormir. Vamos para o quarto da Ali. Tenha um bom descanso esta noite e então veremos. Não importa o que aconteça, estou com você. Eu não vou te deixar. Amanhã será um novo dia e tudo será diferente, disse ele. Aqui chegamos ao final do episódio, amigos. Não se esqueça de escrever seus comentários sobre o episódio. Adeus, até o próximo vídeo.